Está no ar o Visão Trabalhista Entrevista. O desenvolvimento regional é o assunto de hoje. Nós vamos tratar de uma iniciativa que reúne a sociedade para organizar a participação na construção de uma região melhor para trabalhar, estudar, educar os filhos, para viver. Com a gente hoje, o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, Alex da Força, que participa das discussões do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Lembrando que o Sindicato dos Metalúrgicos também participa do Fórum de Desenvolvimento Regional. Antes de começar o nosso papo, só um lembrete. Você pode conferir todas as nossas entrevistas no portal do sindicato e no Facebook. Primeiro, obrigada, Alex, pela sua presença aqui no nosso programa. E eu quero começar do básico, perguntando para você o que é o Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado. O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, mais conhecido como PDUI, é um instrumento de planejamento e gestão de um território. Ele foi instituído a partir do Estatuto das Metrópoles em 2015. E todos os estados deverão instituir esse plano até 2018. Por quê? Qual que é a ligação desse plano com o desenvolvimento regional e por que essa preocupação com a constituição de um plano nesse formato? Vamos pegar o exemplo aqui da cidade de Osasco. A cidade de Osasco ela está inserida na região metropolitana de São Paulo, que é constituída por 39 municípios. A região metropolitana de São Paulo ela é a maior aglomeração urbana da América Latina. E é a sexta aglomeração urbana do mundo. Isso segundo a Organização das Nações Unidas. E se pegarmos os exemplos cotidianos das pessoas, fica muito claro a importância de ter esse planejamento urbano metropolitano. A maioria das pessoas moram numa determinada cidade, trabalham em outra e, às vezes, estudam em uma outra localidade, uma outra cidade. Então, há necessidade de se planejar um sistema urbano que facilite e dê qualidade de vida para essas pessoas. Por isso a importância desse plano. Para a gente que geralmente se desloca por todos esses trajetos que você está falando, a imagem que a gente tem geralmente quando está parado no trânsito da Castela, que não tem mais solução, mas tem uma solução, então, e passa pelo debate. Exatamente. Passa pelo debate onde devem estar participando a sociedade civil organizada, os entes públicos federativos, ou seja, os poderes executivos municipais, estadual e até mesmo o governo federal, os poderes legislativos, porque esse plano, após um amplo debate, que já se iniciou na região metropolitana de São Paulo, há necessidade de se transformar em lei. Se transformou em lei, obviamente, esses poderes executivos municipais, estaduais e até federal deverão executá-los. Entendi. Agora, como você falou, não vem de uma benesse do governo do Estado ou de qualquer outra esfera. É algo que é uma lei que determinou que as pessoas conversem em prol do desenvolvimento das suas regiões, é isso? Exatamente. Essa lei, ela advém já de um caos social instalado nos municípios brasileiros. Até por questões partidárias, você tem algumas obstruções para algumas ações em prol do bem comum. Então, vamos pegar, por exemplo, a cidade de Osasco é administrada por um governo filiado a um partido político de esquerda. A cidade vizinha de Osasco é administrada por um partido com pensamento de direita. São pensamentos divergentes. E essa divergência faz com que não haja uma união em benefício da população das duas cidades. É aí que entra essa lei, esse plano. Esse plano obriga esses municípios a dialogarem, justamente
para haver uma sinergia, uma convergência de interesses, de ações, de programas, de políticas públicas que possam beneficiar a totalidade dessa população, independente de onde ela esteja residindo, trabalhando, ou esteja em um momento de lazer, ou esteja estudando. E, Alex, me diz uma coisa, dentro dessa complexidade, dessas diferenças culturais, econômicas que a gente sabe que tem na região, quais são as dificuldades e quais são as propostas que estão nascendo, até mesmo fruto desse debate dentro dessa diversidade? Por haver divergências, talvez o principal obstáculo ou desafio que a gente tem que superar é justamente fazer com que todos dialoguem. Independente do partido político que, por exemplo, um prefeito ele esteja afiliado, ou o pensamento ideológico de uma organização da sociedade civil, os interesses da população têm que estar acima desses interesses pessoais, partidários, ou dessas organizações da sociedade civil. Então, o principal desafio que a gente tem, que a sociedade tem, é justamente fazer as pessoas dialogarem. Uhum. E, com certeza, é um desafio que perpassa por temas muito importantes, como a gente falou agora há pouco do trânsito, mas quais outros desafios que estão na mesa para serem desvendados e serem encarados? Mobilidade urbana, saúde, saneamento básico, enfim, tudo aquilo que afeta a população. Uhum. E, com certeza, chama muito atenção e é um desafio também estar disposto ao diálogo, ao exercício democrático do diálogo, para a gente achar uma solução que, com certeza, passa pelo trabalho de todos nós. E nesse assunto a gente vai continuar no próximo bloco. Fica com a gente. Estamos de volta com Visão Trabalhista Entrevista. Hoje conhecendo um pouco mais sobre as iniciativas em prol do desenvolvimento da nossa região. Somos 21 milhões de pessoas vivendo na região metropolitana de São Paulo. É claro que temos muito a dizer sobre questões como transporte, trânsito, tributação, saneamento, moradia e enchentes, e muitos outros assuntos. Hoje a gente conhece um pouco mais sobre uma iniciativa que busca articular a participação social, o Plano de Desenvolvimento Regional. Bom, Alex, que tipo de propostas o Plano de Desenvolvimento Regional pode apontar para fazer frente aos desafios que a gente estava falando no último bloco, mobilidade, questão de segurança, questão também do lixo, saneamento, que vai desembocar nas enchentes que a região sofre, lamentavelmente. Que tipo de propostas já estão nascendo? Eu sei que a gente tem tido audiências e depois a gente vai divulgar também essa agenda de audiências, mas como que a gente já vem apontando caminhos para essas questões? Na região metropolitana de São Paulo, nós já temos vários consórcios intermunicipais instituídos. Nós temos o consórcio intermunicipal da região oeste, onde Osasco está compreendido. Nós temos o consórcio intermunicipal da região sudoeste, a região de Itapecerica, Embu das Artes. E nós temos o consórcio intermunicipal do Grande ABC. Então, esses consórcios eles já estão dialogando sobre esse tema há um bom tempo. Então, várias propostas já estão formuladas para resolver essas questões de mobilidade urbana, saneamento, destinação do lixo, etc. Talvez o ponto novo que nós temos para esse debate do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado é que a gente vai integrar todas essas propostas já discutidas, elaboradas e apresentadas por esses consórcios e também pelos outros municípios que ainda não tiveram esse tipo de organização, para um debate público maior. Sim, sim. E o fundamental
é que, na forma da lei, está sendo instituído esse plano como se fosse uma política pública de Estado. O que desde a legislação da Constituição de 1988 já tem essa previsão legal. E, sem dúvidas, você falou do consórcio, mas também tem uma outra interface que os sindicatos metalúrgicos também participam, que é o Fórum de Desenvolvimento Regional, que é também um fórum, né, que reúne sindicatos, entidades empresariais, organizações da sociedade civil, que, sem dúvida, tem um debate para contribuir com tudo isso que a gente está falando, que vai dialogar com o Conselho, no caso aqui o nosso CIOeste, e também com a própria questão do plano de desenvolvimento. E aí, já trazendo também um pouco para a esfera dos metalúrgicos, por que os sindicatos metalúrgicos acreditam nesse tipo de diálogo? Nós acreditamos porque somente através do diálogo é possível resolvermos as questões comuns, as outras categorias, como comerciários, químicos, enfim. O diálogo propositivo, ele só traz benesses para a população. E há muitos anos o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, ele é reconhecido até internacionalmente como sindicato cidadão, porque estamos atentos às necessidades dos trabalhadores dentro dos seus ambientes de trabalho, mas também estamos de olho, estamos trabalhando, estamos intervindo em políticas públicas que possam garantir uma melhor qualidade de vida e o seu bem-estar. Uhum. E como que, claro, a gente vive um período que é crítico no nosso país e na região. Para quem está se familiarizando ainda com essa discussão que a gente está trazendo no nosso programa hoje, qual que é o nexo de um sindicato participar desse tipo de discussão? A gente consegue construir propostas para evitar que as empresas saiam de Osasco ou para contribuir de Osasco e da região, né? Ou para contribuir para pensar a carga tributária, para pensar o modo como a região se organiza espacialmente. Traz para a gente um pouco mais concreto esse debate para o trabalhador. Qual que é o efeito? O efeito é direto. Quando discutimos planejamento urbano, há necessidade de a gente pensar em todas as demandas que uma pessoa tem. Seja ela demanda habitacional, ou onde que eu vou morar? Demanda por trabalho, aonde vai ter emprego? Demanda por assistência à saúde, aonde que vai ficar localizado os equipamentos públicos. Demanda por ensino, em quais localidades nós teremos ensino fundamental, ensino médio, universidades, faculdades. Então, é com esse viés que o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, ele se apresenta na discussão, representando os interesses não somente dos metalúrgicos, mas de toda a população. Uhum. E aí o efeito prático disso não necessariamente vai ser imediato, mas ele vai aparecer. Sim, com certeza. Algumas medidas já podem ser observadas a curto prazo, outras a médio e outras a longo, né? Mas o principal é que haja o planejamento e que haja a apropriação desse debate por parte da sociedade. Que somos todos nós. Exatamente. Legal, legal. E agora conta para a gente qual que é a agenda dos debates do Plano de Desenvolvimento Integrado. A agenda do PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, ela pode ser acessada através do site pdui.sp.gov.br, mas inicialmente entre as 39 cidades pertencentes à região metropolitana de São Paulo, estão acontecendo audiências para a apresentação do plano.
apresentação para a sociedade. Olha, o que é o plano, qual é a importância desse plano para a sociedade. No segundo momento, nós teremos as oficinas regionais. Então, a região metropolitana de São Paulo, ela foi dividida em diversas regiões. Então, cada região deverá estabelecer um debate sobre as suas demandas, observando, obviamente, as especificidades de cada município. E na terceira fase, acontecem as audiências públicas. Após a audiência pública, é elaborada uma minuta de lei, que é levada à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde os deputados estaduais farão o debate necessário e poderão aprová-la ou não. Se for aprovada, vai para a sanção do governador do estado de São Paulo. A gente vai dar mais um tempo e a gente volta para o Alex terminar essa explicação sobre como tudo isso vira realidade. Volta com a gente. Bom, Alex, a gente volta agora com o nosso papo sobre o desenvolvimento regional, mas especialmente nesse ano e em relação a tudo o que está acontecendo no nosso país, a gente também não pode deixar de tocar na questão da disputa política e do quanto isso vai bater de frente, às vezes, né, com a própria perspectiva que a gente tem de trabalhar por esse desenvolvimento, de fazer todas as ideias saírem do papel. Quais são os desafios, até sabendo que a gente tem total noção de que tem a disputa política, eleitoral, tem as disputas que fazem parte da democracia, que vão acontecer partidariamente e também no nível das organizações. Como vencer todas essas questões para construir uma região melhor, cidades melhores, colocar tudo isso em ação? O principal é que as pessoas acreditem que os interesses da sociedade devem estar acima dos interesses políticos partidários. Esse é o ponto fundamental. Tendo essa percepção, essa clareza, até mesmo por estarmos no regime democrático de direito, o contraditório ele pode até ajudar no debate. E tem que ajudar, né? Porque, na Sim. verdade, o que a gente quer é fomentar a participação social para construir algo melhor, que é justamente o que a gente tem tanto incentivado ao longo da história do sindicato e que a população tem buscado nas ruas, em última instância, é a questão da participação, é a questão de uma cidade melhor, de um país melhor, não é isso? Exatamente. E por estarmos no ano eleitoral, é de fundamental importância que as pessoas pesquisem o passado dos pré-candidatos, se possível for, dialoguem com eles, tentem extrair o máximo de informações possíveis, porque, por incrível que pareça, há muitas pessoas que sequer sabem da importância de todas essas discussões envolvendo o planejamento metropolitano, o planejamento urbano, a importância para o município onde a pessoa deseja se tornar um gestor público. E voltando um pouquinho naquela questão da participação nas audiências, qualquer pessoa pode participar das audiências, necessariamente ela tem que estar ligada a uma entidade. Quem é? Eu, de repente, posso saber da agenda que está lá no site e aparecer por lá? Tem alguma pré-inscrição? Como que é essa participação? As audiências são públicas, são abertas a todos. As pessoas podem comparecer, mesmo não residindo na localidade onde possa estar ocorrendo a audiência. O propósito é que a pessoa, ao ir, ela se manifeste. Coloque ali quais são as suas dificuldades, se houver, quais são as suas propostas. E a pessoa ela pode se manifestar não somente presencialmente. Através do site
que eu já disse e vou relembrar, é pdui.sp.gov.br, quaisquer pessoas podem ter acesso aos conteúdos do que foram debatidos nas audiências públicas anteriores e pode ter acesso a todas as propostas formuladas pelos poderes públicos dos municípios, dos 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, e pode até, se assim quiser, fazer a sua proposta e enviar. Quer dizer, é prático, interativo. É interativo, não requer experiência, mas requer que realmente as pessoas estejam dispostas a esse debate, que com certeza vai permitir a gente construir uma região melhor. Para você, enquanto dirigente sindical, que representa uma categoria muito importante aqui na região, enquanto trabalhador, qual que é o foco da participação desse debate? O foco, na minha posição enquanto dirigente sindical, obviamente, é defender os interesses dos trabalhadores na qual eu represento, que são os metalúrgicos. Então, tudo que for diretamente ou indiretamente atribuídos a esse grupo econômico, esse grupo de trabalhadores, é de fundamental importância que eu faça intervenção. Assim como eles também podem fazer, comparecendo nas audiências ou acessando o site e colocando ali as suas propostas, as suas intenções, as suas dúvidas, enfim. O importante é participar. Legal, legal. Alex, tem mais alguma coisa que eu acho? A gente está chegando no final do nosso bloco, mas é sempre importante o nosso convidado fazer suas considerações, colocar aquilo que é importante e reforçar também para quem está nos assistindo. Sim. Reforço a necessidade das pessoas participarem desse debate importantíssimo. Planejar é mais do que necessário. Boa parte dos problemas que a gente enfrenta nas cidades é porque no passado não houve planejamento. Então, a participação das pessoas nesse processo de discussão, no segundo momento, que é a execução, também é importante, porque nós temos que fiscalizar a implementação desse plano. Sim, sim. E muitas vezes a gente vai em algumas cidades, acha, essa cidade é mais desenvolvida, é mais limpa, tem o transporte melhor que a minha, mas passa por a gente cobrar, passa por a gente aprender a influenciar, aprender a construir a cidade que a gente quer, que é a cidade onde a gente vive. A gente agradece muito a sua participação, com certeza deu um outro olhar para nós sobre a construção mesmo do nosso viver nas cidades, e com certeza você vai voltar aqui com a gente para dar continuidade a esse assunto e a outros assuntos que interessam ao trabalhador. Obrigada, Alex. Eu que agradeço.